Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula do segundo módulo de cálculo numérico. Nessa videoaula veremos algumas técnicas de aproximação de integrais. Essas técnicas foram desenvolvidas para resolver situações em que as integrais não possuem uma solução ou são difíceis de integrar. Nessa semana nós estudaremos então as fórmulas de Newton-Cotes. E essas fórmulas de Newton-Cotes são os esquemas mais comuns de integração numérica. Elas são baseadas na estratégia de substituir uma função complicada ou dados tabelados por uma função aproximadora simples e que seja fácil de integrar. Então, como vocês podem observar, a nossa integral aqui, que é definida de a para b, da minha função f de x, é como se a gente fizesse a substituição dessa função f de x por um polinômio do tipo fn de x. Esse polinômio, esse n aqui é para indicar o grau desse polinômio, e ele pode ser obtido como nós fizemos nas videoaulas anteriores, da semana anterior, onde nós estudamos as técnicas de interpolação. A primeira regra que nós veremos aqui vai ser a regra do trapézio. E ela consiste no seguinte: a regra do trapézio é a primeira fórmula de integração fechada de Newton-Cotes, e ela corresponde ao caso no qual o polinômio utilizado para determinar uma aproximação dessa integral é do tipo do primeiro grau. Então, eu tenho aqui uma integral definida de a para b, de uma função f de x, e aí eu vou utilizar essa expressão para calcular a integral definida dessa função f de x. E aí, no caso, é como se eu estivesse utilizando aqui uma função do primeiro grau para poder fazer essa aproximação. Essa fórmula, então, vai ser b menos a, ou seja, a variação entre os meus extremos do intervalo de integração. Esse resultado vai multiplicar pela imagem de a na minha função f de x, mais a imagem de b também na minha função f de x, tudo isso dividido por 2. Vejam aqui nesse gráfico a representação do que nós estamos fazendo através dessa fórmula. Aqui nós temos a curva de cor cinza, que representa então o gráfico da minha função f de x. Eu tenho os extremos do intervalo, que é o valor de a e o valor de b. Aqui eu tenho o ponto de coordenada a e f de a. E aqui eu tenho o ponto b de coordenada b e f de b. Se nós ligarmos esses dois pontos por uma reta, nós estaremos definindo, então, esse polinômio de primeiro grau, que foi utilizado aqui, então, para integrar a nossa função. Acontece que, quando nós unirmos esses dois pontos, a gente vai determinar uma região abaixo dessa curva, que é um trapézio. Então, aí, nesse caso, basta a gente determinar o valor da área desse trapézio, que nós já vimos lá durante o ensino médio, que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, e isso tudo dividido por 2. Agora, observem aqui o que representa para nós essa base maior, a base menor e a altura nesse trapézio nosso aqui. Vejam que ele está num formato um pouco convencional, onde as bases dele estão paralelas ao eixo y, e a altura dele está sobre o eixo x. Vejam aqui no caso que essa base menor é justamente o valor da imagem do nosso a na função. A base maior, que é esse segmento, é justamente o valor da imagem de b na função, e que a altura do nosso trapézio, que é esse segmento, vai ser justamente a diferença entre o valor de b com o valor de a. Então, essa fórmula que está aqui descrita é justamente a fórmula associada a esse trapézio que está aqui representado, e que foi determinado por esses dois pontos, ou pela função de primeiro grau que a gente utilizou para aproximar a nossa função. É claro que aqui, nesse caso, você pode observar que há um erro de aproximação. Observe que essa reta só vai contemplar essa região que está aqui achurada, então falta ainda essa outra parte aqui, onde ela não foi contabilizada no cálculo dessa integral. Então, aqui nesse caso, a gente vai cometer um erro, e aí nós precisamos medir essa quantidade de erro que está sendo cometida aqui nesse momento. Então, aqui, esse erro ele vai ser, então, calculado através dessa fórmula, onde o erro aproximado vai ser igual a menos 1 sobre 12, vezes a derivada segunda dessa função em um ponto epsilon, vezes p menos a
elevado ao cubo. Esse epsilon é algum ponto do intervalo entre a e b. E essa equação ela indica para nós que se a função que está sendo integrada ela for linear, a regra dos trapézios ela será exata. Caso contrário, para funções com derivadas de segunda ordem, de ordem superior, não nulas, isto é, com curvatura, pode acontecer algum erro. Então, ali, como a gente viu naquele exemplo, né, como a função ela tem um grau superior a 2, então ela vai ter uma curvatura onde esse erro vai ser substancial. Neste exemplo, nós vamos utilizar então a regra do trapézio para integrar numericamente esta função, f de x igual a 0,2 mais 25 vezes x, menos 200x ao quadrado, mais 675x ao cubo, menos 900x à quarta, mais 400x à quinta, no intervalo de a, que é igual a 0, e de b igual a 0,8, e em seguida nós vamos determinar o erro de aproximação. Vejam que nesse caso, como a função é de grau 5, então o erro vai ser substancial aqui nesse caso, justamente porque, como é uma função de grau acima de 2, ela vai gerar uma série de curvas nesse intervalo, onde a regra do trapézio não vai conseguir medir exatamente, né, o valor da área, ou no caso aqui, da integral nesse intervalo. Mas vejamos como é que ela vai ser aplicada nesse caso aqui. Então vejam que aqui, para determinar então o valor dessa integral no intervalo de 0 a 0,8, nós precisaremos da imagem do a e do b aqui no caso. Então, primeiramente, nós vamos determinar essas imagens. Então, f de 0 vai ser a gente substituir esse zero aqui na nossa função, ou seja, 0,2 mais 25 vezes 0, menos 200 vezes 0 ao quadrado, mais 675 vezes 0 ao cubo, menos 900 vezes 0 à quarta, mais 400 vezes 0 elevado à quinta potência. Acontece que aqui no caso, como essas parcelas, né, diferente do 0,2, estão sendo multiplicadas por 0, então vão ser todas anuladas, e aí ao final nós vamos obter então que a imagem do zero na função é 0,2. Agora a gente precisa determinar a imagem do 0,8. Então nós teremos 0,2 mais 25 vezes 0,8, menos 200 vezes 0,8 ao quadrado, mais 675 vezes 0,8 ao cubo, menos 900 vezes 0,8 elevado à quarta potência, mais 400 vezes 0,8 elevado à quinta potência. Realizando essas operações todas aqui, ao final vocês vão encontrar o valor que vai ser 0,232. E agora, então, essa integral de 0 a 0,8 da nossa função f de x vai ser dada, então, por b menos a, ou seja, 0,8 menos 0, vezes f de a, que no caso é 0,2, mais f de b, que é 0,232, tudo isso dividido por 2. Realizando todos esses cálculos, vocês vão obter ao final o valor 0,1728. Bom, e este valor ele é bem menor do que o valor exato, que é dado por 1,640533. Né? Ele aqui tem mais outras casas decimais, e pode ser determinado através das técnicas de integração que vocês aprenderam naturalmente lá em cálculo diferencial, né? Apenas aqui a gente está fazendo uma ilustração do que poderia ser determinado através dessa forma. Mas como vocês podem ter observado, né, neste momento aqui, essa técnica ela causou um determinado erro de aproximação para essa integral. Então aí no caso a gente vai determinar aqui qual que é esse erro de aproximação. E como visto lá anteriormente, ele vai ser dado por menos 1 sobre 12 vezes a derivada de segunda ordem em um dado epsilon, vezes b menos a elevado ao cubo. Bom, a gente precisa determinar aqui agora, então, qual é o valor disso daqui. E aí, nesse caso, a gente vai calcular, então, o valor médio da derivada segunda dessa função. Como é que a gente faz para calcular isso? Bom, é uma situação bem simples. Esse valor médio aqui, ele vai ser, então,
a integral, né, de 0 até 0,8 da derivada de segunda ordem da minha função f de x que foi dada lá no início. E isso tudo vai ser dividido pela variação entre o valor de b e de a da nossa integração aqui, ou seja, nós faremos a subtração de 0,8 por zero. Bom, essa derivada de segunda ordem, né, vocês vão obter aí, porque ela é bem tranquila de ser resolvida, já que é um polinômio, e vocês vão encontrar a expressão que será menos 400 mais 4.050 vezes x, menos 10.800 vezes x ao quadrado, mais 8.000 x ao cubo. Isso tudo aqui vai ser dividido, então, por 0,8. Bom, observem que aqui no caso, essa divisão é pelo valor da integral que será obtida aqui no numerador, tá? Cuidado para não fazer confusão aqui. Bom, após vocês fizerem, né, o cálculo dessa integral, né, que vocês vão ter que integrar essa função aqui em relação a x, e depois utilizar, né, ou substituir esses extremos do intervalo nessa função que você vai obter, o resultado final vai ser menos 48, e ele vai ser dividido por 0,8, o que vai resultar no final o valor menos 60. Então aqui agora, para a gente poder determinar o erro de aproximação, né, nós faremos a substituição desse valor aqui na nossa fórmula escrita anteriormente. Então, o erro de aproximação é igual a menos 1 sobre 12, vezes essa média, né, das derivadas de segunda ordem que nós obtemos aqui, que foi menos 60, vezes b menos a, ou seja, 0,8 menos 0 elevado ao cubo. E aí, ao fazer todos esses cálculos, vocês vão obter ao final o valor que é igual a 2,56. Vejam que, no caso aqui, a aplicação dessa regra de trapézio para uma função de quinta ordem, né, a gente teve um erro, e até esse erro que a gente obteve aqui não é o erro real da situação, devido aos processos de arredondamento, né, que foram realizados aqui nesse momento. Mas a gente vai ver a seguir que se a gente aumentar a quantidade de trapézios ou de intervalos, né, que a gente vai construir dentro do intervalo de integração, pode ser que esse valor, né, obtido aqui, ele seja mais próximo do valor real. Aqui nesse arquivo do GeoGebra, estou apenas ilustrando para vocês, né, como que esse processo de utilizar a regra do trapézio de forma repetida, ele vai melhorar as nossas aproximações. Veja que aqui eu tenho uma função f de x, que está aqui representada por essa linha de cor azul. No caso aqui não é a função que a gente obteve no exemplo anterior, tá? É uma outra função diferente. E aqui eu estou integrando ela no intervalo de 2 até 5. Vocês podem observar, então, que o trapézio aqui formado, né, ele não está cobrindo totalmente a área definida, né, do intervalo de 2 a 5 abaixo da nossa curva f. Mas à medida que a gente aumenta, né, a quantidade de trapézios, essa diferença entre o valor real, né, e o valor exato da área dessa função no intervalo aqui de 2 a 5, ela já vai melhorando, né? Observe que nesse caso eu estou usando dois retângulos, né, para poder fazer essa aproximação, e vejam que ela está quase encostando aqui na nossa função. E é claro que também vocês podem acompanhar aqui pelo valor de c, né, que é o que representa o valor da integral dessa função no intervalo, utilizando a ideia da regra do trapézio aqui repetida. Quando a gente aumenta aqui esse valor, ou essa quantidade de trapézios, esse valor ele vai ficando cada vez mais próximo, né, do valor real da integral nossa nesse intervalo. Então aqui neste caso nós temos a aplicação da regra do trapézio de forma repetida, né? Nós podemos construir aqui no caso 10 intervalos, mas eu poderia colocar mais intervalos do que esse para a gente poder ter uma boa aproximação para essa função, mas ainda assim a gente vai cometer erros. Vejam que quando a gente aproxima aqui, né, a nossa visualização entre a função
e o trapézio, há uma certa discrepância entre os valores compreendidos entre os dois. Então isso vai originar posteriormente também o erro dessa aplicação da regra do trapézio repetida. Bom, então aqui é só para ilustrar que se a gente aumentar a quantidade de intervalos, né, com essa regra de trapézio, a gente pode encontrar uma aproximação melhor para a nossa função. Não vai ser a ideal ainda, pela quantidade limitada de intervalos que a gente está utilizando, mas é melhor do que apenas aplicar um intervalo como nós fizemos anteriormente. Então, para nós obtermos aqui a regra do trapézio repetida, nós vamos dividir o nosso intervalo de integração de A até B em n subintervalos. E aí, cada um desses subintervalos eles devem ter o mesmo tamanho, pois nós padronizaremos aqui, nesse caso, o tamanho de cada subintervalo. Então, esse h, que vai representar o tamanho de cada subintervalo, vai ser, então, diferença entre os nossos extremos de integração, né, ou seja, b menos a, e dividiremos pela quantidade de subintervalos que desejamos para aplicar aqui a regra do trapézio repetida. Após ter feito isso, vocês vão então determinar vários subintervalos, ou seja, n subintervalos, e aí nós podemos integrar cada um desses subintervalos, onde os extremos vão ser definidos então por a e b, que no caso eu vou chamar aqui de x0 e xn, e aí, esses extremos aqui, o x1, x2, x3 até o xn-1, eles serão obtidos a partir do a, que é o nosso x0. Então, para obter o x1, nós vamos ter que somar o a mais h, que é o tamanho do intervalo. Em seguida, para obter o x2, nós pegaremos essa medida aqui, mais h novamente. Então, vou ter aqui a mais 2h. E isso vamos fazer até o xn-1. E aí, no caso, eu vou determinar aqui o valor desses extremos dos subintervalos que nós vamos construir. Bom, aí, para cada uma dessas integrais definidas aqui, nós vamos aplicar a regra do trapézio novamente. E lembre-se, né, que aqui no caso, a fórmula é a altura de cada um desses trapézios multiplicado, né, pela soma da base maior mais a base menor dividido por 2. Acontece que todas os nossos trapézios aqui eles terão a mesma altura, que é representada aqui pelo h que nós determinamos anteriormente, né? Porque ele vai ser a distância de um ponto a outro, ou seja, vai ser o tamanho da altura do nosso trapézio. E aí, como a gente já tinha feito anteriormente, né, lá na regra do trapézio simples, as bases, né, a base maior e a base menor, vai ser justamente a imagem dos meus extremos de integração. Então, aqui da nossa primeira integral, eu vou ter f de x0 mais f de x1. Para a minha segunda integral, eu vou ter, então, f de x1 mais f de x2. E isso vai acontecer para todas as integrais que nós vamos calcular aqui. Bom, agora observem que nessa fórmula, se fosse juntar aqui todos esses termos, né, vocês podem observar que o h é um termo em comum para todas, né? Dividir por 2 também é um termo em comum para todos, e que se eu juntar aqui, ó, f de x0 mais f de x1 mais f de x1 mais f de x2, aqui também certamente na terceira parcela teria um f de x2, né? E isso até o nosso último termo aqui, a nossa última parcela, vocês podem observar que os termos interiores, né, eles vão aparecer duas vezes. Então aqui, por exemplo, teríamos um f de x2, né? Aqui também, antes dessa soma aqui, eu vou ter um f de xn-1. Então, todos esses valores que estão entre o f de x0 e o f de xn, eles vão aparecer duas vezes. Daí, então, a gente conclui que a regra do trapézio ela vai ser definida da seguinte forma. h sobre 2, né, que é o termo em comum que nós vimos lá anteriormente. O f de x0 e f de xn a gente vai somar separadamente. Por quê? Todos os termos interiores da nossa integral, eles aparecem lá duas vezes, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou
fazer um somatório de todos os pontos interiores, né, das suas imagens desses pontos interiores, e multiplicar por 2. Então, aqui a diferença dessa regra de trapézio repetida, né, para simples é que aqui nós vamos ter esses termos interiores que aparecerão duplamente. Então, por isso, nós vamos utilizar essa regra dessa forma. Aí, o nosso erro aqui, ele vai ser dado por uma fórmula um pouco diferente da que a gente viu lá da regra de trapézio simples. Então, o erro de aproximação vai ser igual a menos b menos a elevado ao cubo, dividido por 12 vezes n ao quadrado, e aí multiplicado, né, por aquela média da derivada de segunda ordem em um determinado ponto que a gente analisa, né, e que a gente obteve da mesma forma que anteriormente. Bora ver então agora aqui um exemplo para aplicar essa regra de trapézio repetida para integrar a mesma função que nós vimos anteriormente, com o mesmo intervalo, porém aqui a gente vai utilizar dois segmentos. Lá anteriormente, no exemplo, na primeira vez que nós trabalhamos, nós usamos apenas um, né? E aí depois a gente vai determinar também o erro de aproximação. Bom, então nós teremos aqui, né, essa função para integrar, utilizando a regra de trapézio repetida. Nós vamos usar essa regra aqui, só que primeiramente a gente precisa determinar o valor de h, né, ou seja, o tamanho de cada subintervalo. Para fazer isso, nós calcularemos então a diferença entre os extremos do intervalo de integração, que é de 0,8 até 0. Eu quero, no caso aqui, obter dois subintervalos, então vou dividir por 2. Aqui no caso, então, vou ter 0,8 por 2, que vai dar 0,4. Então vejam só, o meu x0 vai ser o 0, e aí o meu x1 eu vou somar o tamanho aqui do meu subintervalo, que é 0,4, então nós vamos obter 0,4. Em seguida, o x2, né, vai ser então o 0,4 mais o tamanho do subintervalo, o que nós obteremos então o 0,8, que é o extremo superior do nosso intervalo de integração. Bom, então aqui no caso, eu vou ter apenas que determinar f de x0, f de x1 e f de x2. Porém, f de x0 a gente já tinha obtido lá anteriormente, né? Vejam que a função não modificou. Então aqui no caso nós teremos f de 0, que resultou anteriormente em 0,2. F de x2, no caso aqui, é o extremo superior do nosso intervalo, que é 0,8, e nós já tínhamos obtido também o seu valor lá, que era 0,232. Então resta a gente determinar qual é o valor do f de x1, que vai ser então a imagem de 0,4 que a gente vai obter substituindo na nossa função. Ou seja, 0,2 mais 25 vezes 0,4 menos 200 vezes 0,4 elevado a 2, mais 675 vezes 0,4 elevado a 3, menos 900 vezes 0,4 elevado à quarta potência, mais 400 vezes 0,4 elevado à quinta potência. E aí, realizando esses cálculos, nós vamos obter que a imagem para 0,4 vai ser igual a 2,456. Então, a integral nossa, né, de 0 até 0,8 da nossa f de x vai ser, então, h, que é 0,4, dividido por 2, vezes f de x0, que no caso foi 0,2, mais duas vezes a soma dos valores das imagens dos valores intermediários. No caso, o único valor intermediário que nós temos aqui é o x1. Então, eu só vou multiplicar aqui por 2 a imagem do x1, que foi 2,456. Se tivesse outro ponto intermediário, né, nesse intervalo de integração, aí você teria que fazer primeiramente essa soma e depois multiplicava por 2. E aí, ao final, a gente vai somar o f de xn, que no caso é o f de x2, que a gente obteve anteriormente, que a imagem é 0,232. Então, realizando aqui esses cálculos, nós vamos obter o valor que vai ser
1,0688. Então, nós já melhoramos um pouco aqui agora, né, o valor da nossa integral, uma vez que anteriormente a gente obteve lá o valor igual a 0,1728, né, e ainda é menor, né, do que o valor exato da nossa integral, que é 1,64053. Né? Então, nós temos aqui um erro de integração aqui nesse momento, e que a gente pode medir, né, através da fórmula lá de erro de arredondamento, que foi menos b menos a elevado ao cubo, dividido por 12n ao quadrado, vezes a derivada de segunda ordem do epsilon. Bom, esse valor aqui a gente já tinha determinado no exemplo anterior. A gente não modificou a função, não modificamos também o intervalo de integração, a gente só está aplicando aqui no caso a integral repetida, né, pela regra de trapézio repetida, mas esse valor não vai modificar. Caso modificasse a função e os intervalos de integração, aí sim você teria que fazer aquele cálculo que nós fizemos anteriormente. Então, nós teremos menos 0,8 menos 0 elevado ao cubo, dividido por 12 vezes n, que é a quantidade de subintervalos que a gente utilizou, ou seja, 2, elevado ao quadrado, vezes a derivada, né, de segunda ordem aqui, que a gente obteve lá foi menos 60. Né? E aí, realizando esses cálculos, a gente vai obter agora um erro menor, que é 0,64, que de fato foi menor, né, devido a essa melhor aproximação que nós realizamos aqui nesse momento. Então, pessoal, aqui nessa videoaula a gente iria discutir apenas essa regra de trapézio, tanto a simples quanto a repetida. Vejam que a gente obteve uma fórmula de integração aqui para a regra de trapézio repetida a partir da regra de trapézio simples. E que, aumentando essa quantidade de subintervalos, a gente vai aumentar a precisão do valor dessa integral, né? Reduzindo cada vez mais o nosso erro de arredondamento que foi feito aqui durante esse processo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp na nossa sala no Classroom. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.